Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo da noite de hoje. Nós agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos acompanham. Te pedimos, Senhor, que essa Tua bênção maravilhosa possa envolver a todos nós aqui presentes e todos os companheiros do grupo que não puderam chegar até a reunião da noite de hoje. Que a tua paz também, Senhor, possa envolver os nossos familiares, nossa casa, nosso lar, nossa família, e em especial os nossos companheiros da nossa família que estão adoentados, enfermos, que eles possam, Senhor, ser assistidos pela tua bênção, pela tua paz e pela tua divina misericórdia. Também, Senhor, pedimos pelo nosso planeta, Senhor, está passando por uma fase já minorada da pandemia, mas tem, sim, o nosso planeta um monte de problemas políticos, problemas de guerras, problemas de isenções, terremotos, e etc, etc, Senhor. Tu sabes, Senhor, que a nossa prece é sempre solicitando a tua assistência e o teu amor para com todas as tuas criaturas. Sendo assim, Senhor, também pedimos pelo nosso país, nosso Brasil, que está passando também por uma fase de problema com o povo, Senhor. O povo muito necessitado há décadas. Que o nosso governante, os governantes atuais, que eles possam, Senhor, ter a moleza dos corações, amolecer os seus corações e ver com mais realidade para estes companheiros tão sofridos. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar o iniciado o trabalho da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhem e nos protejam, hoje, agora, amanhã e sempre que assim seja. Muito bem, então Assim vamos seja. lá. Vamos lá. Boa noite, Valdirene. Tudo bem? Boa noite, Rogerinho. Então vamos aqui. Ah, só um instantinho, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, então vamos lá. A piedade. Nós continuamos a estudar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a nossa mão direita. Vamos ao item a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve o penetrante suavidade que enche o júbilo da alma. A piedade, a piedade bem sentida, é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o Divino Messias e ensinou na sua doutrina santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem
se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, quando que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o orgulho e o egoísmo, aquele que dispõe vossa alma à humildade, a beneficência e o amor do próximo é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abateis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Poxa, então, olha aqui, ó só. Então, o que esse texto aqui está nos dizendo, pessoal, é que o que nos impele a fazer a caridade, o que nos impele a ajudar ao irmão, ao próximo, é exatamente a piedade. A gente se sente com piedade dele e essa piedade vai nos impulsionar a essa prática da caridade. Então, quando a gente está impulsionado para fazer a caridade é realizada após a gente ter a piedade com o companheiro que está à nossa volta. Então, é um outro sentimento maravilhoso que vai fazer com que a gente perceba, ou então se coloque no lugar daquele que está necessitado. É a chamada empatia. A empatia ela é também um sentimento que nos é levado pela piedade. Quando a gente é piedoso, a gente faz assim. Alguém quer dizer alguma coisa? O que eu tenho a falar, Rubinho, é o seguinte: a piedade, quando ela não é aquele sentimento pegajoso, que é aquele sentimento que a gente julga os outros para poder fazer, ou para poder fazer as coisas, né? Que dá esmola, né? A piedade, ela é um sentimento que tem os dois lados, né? Esse sentimento e aquele sentimento que a gente analisa o próximo como se a gente fosse nós. Então, esse é o sentimento bondoso, o sentimento que vai realmente abrir caminho para a caridade, porque aquele outro sentimento pérfido que a gente tem em relação à piedade, da esmola, achar pena, ter pena da pessoa, aí eu não concordo. Concordo exatamente quando a piedade ela toca no coração da gente, a gente se coloca exatamente no lugar da pessoa, no lugar, o sentimento, e a gente faz o julgamento. De qualquer forma, a gente faz o julgamento das pessoas. É exatamente esse julgamento é que nos leva exatamente ao lado caridoso, o lado exatamente da afeição espiritual. Porque quando a gente abre aquele coisa, o julgamento para a pena, ter pena da pessoa e faz as coisas por fazer, né? Aí a piedade ela deixa de ter o sentido maravilhoso que ela tem, né? Para se tornar a caridade. Era só isso que eu queria colocar. Mais alguém?
É quando o Nonato fala em julgamento, ele deu a entender que existem dois julgamentos. Um julgamento positivo e um julgamento negativo. Isso. A piedade resulta do julgamento positivo. Tá? E o julgamento positivo leva a esse sentimento tão maravilhoso que nos dá esse impulso, repito, para a prática daquilo que nós sempre pregamos na doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E a gente já viu isso aqui neste livro que a gente está reflexionando hoje. Fora da caridade não há salvação. Então vamos continuar a nossa leitura. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, no contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um constrangimento natural e profundo que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança ao irmão infeliz que se enternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes de emoção e de reconhecimento, para a voz que dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Primeira das virtudes, que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel Bordeaux, 1862. Então, aquele que é egoísta, né, que é orgulhoso, ele não vai ter esse sentimento, a não ser o sentimento de julgamento negativo. Né? O sentimento Negativo. negativo, porque aí ele julga negativamente e pode até fazer por fazer, ou então para aparecer, ou então para tocar trombetas, para que todo mundo perceba que ele é uma pessoa caridosa, sem ter nenhum sentimento de alegria nem de felicidade por ter ajudado ou por estar ajudando aquele irmão. Então esse Espírito Miguel vem nos trazer essa mensagem interessante para que a gente possa refletir com relação exatamente sobre esse sentimento que, repito, que nos dá a possibilidade de ajudar aquele mais necessitado. E né, de vez em quando, tem algumas circunstâncias da nossa vida, no nosso corre-corre do dia a dia, nós sentimos esse sentimento de piedade por uma pessoa. Às vezes não por uma pessoa que é um pedinte, uma pessoa que está precisando de uma esmola ou coisa parecida. Às vezes com relação ao próprio irmão, ao próprio amigo, um colega de serviço, em qualquer lugar em que a gente esteja, é possível surgir esse sentimento quando aparece uma dificuldade para qualquer companheiro que está à nossa volta. Aí aquele sentimento de piedade nos impulsiona a dar um aperto de mão, um abraço, uma palavra, uma ajuda de qualquer forma, né, que possa tirar aquele companheiro ou aquela companheira de uma situação em que ele está passando. Uma situação, logicamente, uma situação grave, uma situação de sofrimento. Mais alguém? Senão a gente continua. Só frisar essa questão que a gente fica muito de piedade, de pena, como foi falado, a gente tem que ter muito cuidado, porque, na verdade, só o que vale é o que vem do coração mesmo. Às vezes, se você não está com vontade de fazer, não faça, porque não adianta fazer por fazer. Então, vamos
Às vezes, na família, você faz para justificar, porque está todo mundo ajudando, eu também vou ajudar. Porque está todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Não, vamos fazer, vamos começar a interpretar os nossos sentimentos, os nossos corações, e não fazer as coisas só por fazer, né? Porque, na verdade, o que interessa mesmo é você fazer de coração. Tudo, tanto material, quanto uma palavra amiga, qualquer gesto que você faça de caridade, de piedade, tem que ser verdadeiro. É só isso a falar. Ok. Mais alguém? Tá. Então, olha só, eu queria só aproveitar aí a deixa de Marlene, que ela disse que a gente tem que fazer tudo de coração. Pronto, essa é a lógica. Esse é o mandamento. Essa é a visão. Ou seja, tudo que a gente faz deve ser feito, bem feito e de coração. Ou seja, procurar fazer o melhor que a gente pode fazer numa situação daquela. Ou seja, se a gente está aqui, olha só, nós estamos aqui reunidos para refletir sobre o Evangelho. A gente está aqui por livre e espontânea vontade. Nós estamos fazendo, nos reunindo aqui de coração. Primeiro porque a gente se ama, né? Nós somos companheiros de doutrina, nós nos amamos todos nós, a gente se ama. Segundo, nós estamos nos instruindo. Aquilo que nos remete, aquilo que nos fala o Espírito de verdade neste livro. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos. Eis o segundo. Além da gente se amar, a gente se instrui através da reflexão do livro. Diga, Nonato. Não, não era só isso. Tá. Que eu me lembro dessa frase. Faça aos outros aquilo que gostaria que vos façam. Isso aqui é a síntese da que Marlene falou. O coração exatamente está aí. O que mais abate, o que mais comove a gente, esse instinto de piedade, é exatamente quando a gente vê o nosso próximo em ato de aflição. Ele está com a aflição, aí a gente se sente aquilo, a vontade de querer ajudar, a vontade de querer participar de alguma forma, quer dizer, ou seja, você está com um instinto bom para poder agir. Então, a melhor hora de você fazer uma reflexão, fazer um pedido a Deus para que amenize, para que ajude aquele servo, né? Aquele irmão. Ok. Muito bem. Então vamos lá adiante. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criancinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criancinha abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesses lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não a essa esmola que queima a mão em quem cai, em que cai. Pois, frequentemente, bem amargos são os vossos óbulos. Quantas vezes seriam eles recusados se a choupana, a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios: o da boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver
a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. No espírito familiar, Paris, 1860. Olhem só, aqui ele está falando que também os órfãos, né, necessitam da nossa caridade e da nossa piedade. Então, essa piedade, logicamente impulsionando a prática da caridade, ela se estende a todos os tipos de pessoas que o Pai do Céu colocou no nosso caminho. Aliás, a gente sabe que nada acontece por acaso. Nenhuma pessoa, nenhum ser vivente, criança, idoso, adulto, amigo, colega de serviço, hein, Lucas? Colega de serviço, colega de Não é? doutrina, nenhum deles está no nosso caminho por acaso. Tudo tem uma explicação. E a explicação é bem simples. A explicação é de que eles estão no nosso caminho para testar a nossa paciência, para testar a nossa inteligência emocional, para saber se a gente passa no teste. Testar é o quê? Dizer, é um teste. Para saber se teste é para saber se a gente tem condição de passar no teste. É a mesma coisa que vai fazer uma prova na escola, Até reprovado. no concurso. E aí, né, dependendo daquilo que foi feito no teste, na prova, a gente será aprovado ou reprovado. Rubinho, Assim, diga, meu só irmão, diga. interrompendo rapidinho. Às vezes, quando a gente está passando por uma. Por exemplo, você tem um ambiente de trabalho, né? Você tem dificuldade de lidar com uma pessoa. Hum, Sempre é bom você perguntar o que que essa pessoa está querendo ensinar, como se fosse um espelho, entendeu? Querendo mostrar da minha personalidade também. Acho que isso. isso é importante a gente refletir, né? Mas tem hora que a gente se zanga, senhor. Lógico, né, meu irmão? Né, Donato? É, e como se zanga. Rubinho, uma outra coisa também, isso aí mostra que nós temos cobrador por tudo quanto é parte. Isso aí é mais uma cobrança. Além de tudo, é uma cobrança. A gente tem que amparar, a gente tem que esperar esse tipo de atitude de todos aqueles nossos cobradores, aqueles que a gente fez alguma coisa lá atrás. Então, muito cuidado antes da gente tem que pensar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, várias vezes a atitude que a gente vai tomar e pensar exatamente, olha, se essa pessoa está me provocando, alguma coisa eu devo ter feito para ele. Entendeu? Então a gente tem Certo. que analisar mesmo por esse lado, é cobrança mesmo. Não adianta a gente querer achar, não, porque. Não, é aprendizado? É. A cobrança é um aprendizado, é o principal aprendizado da reencarnação, é isso. A gente aprende exatamente o que queira ou o que não. Exato. Mais alguém? Tá. Então, ajudando aí um pouquinho, é o seguinte, quando a gente se controla, nós estamos sendo caridosos para consigo mesmo e para com a pessoa. O que que diz Kardec no Livro dos Espíritos? A gente vai lá na questão 886. Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus? A resposta dos espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Tudo esses três elementos se resumem na caridade verdadeira. Então a gente tem que perdoar o camarada que fica galhofando da gente no serviço, em qualquer lugar. A gente tem que ser indulgente. Indulgente quer dizer o quê? Assim como ele faz isso com a gente pode fazer isso, ou já fez, ou a gente também, né, tem os nossos problemas. A gente também é mal resolvido, Rubinho. Isso, meu irmão. Bem mal A gente, resolvido. a gente faz até pior, cara, se duvidar. Muitas vezes a gente faz até pior. Então a gente tem que relevar as coisas que os outros nos fazem, né? A fim de que a gente
a gente se ache ou tenha o, o prazer, vamos dizer assim, ou tenha a condição de se dizer espírita, né? Pelo menos tentar, né? Porque a gente está estudando é para isso. A gente estuda, reflete, sabe que a condição é essa. Agora, fazer ou não fazer do jeito que está aqui é outra história. Isso aí é livre-arbítrio. Tá? Diga, Marlene. Não, acho que eu me fiz sem querer, desculpa aí. Tá certo. Porque eu vi aqui um negóciozinho de opa, ela quer falar. Muito bem, então é isso. Não, Tá? A gente tem que se colocar no lugar do outro, porque uma hora dessa a gente precisa de indulgência para conosco. Alguém precisa perdoar nossas ofensas, etc, 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 etc. Por falar em ofensa, Jesus, Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas. Não é assim que a gente diz lá na hora? Todo Não mundo é? aqui faz o preço do Pai Nosso quase todo dia, né? Ou se não todo dia. Aí lá no finalzinho, não nos deixeis cair em tentação, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Então quer dizer, Senhor, só perdoa as minhas ofensas se eu perdoar as ofensas que os outros me fizeram. É isso que está dizendo lá. A gente só é perdoado se perdoar também. Certo? Então, meu irmão, num planeta desse jeito que a gente é mal resolvido, a gente esquenta a cabeça de vez em quando, a gente precisa ter inteligência emocional, porque senão a coisa piora. Vai piorar. E a gente não quer que piore, a gente quer que melhore. Já chega de tanto sofrimento. Porque quanto mais a gente revidar, mais sofrimento nós vamos ter. Então, o melhor caminho é se fazer de bobo, que é a Isso. melhor situação. Faz de conta que não entendeu. Pronto. Faz de conta que não é contigo, com a gente. Pronto. Acabou. Ah, é. Ou então entende de outra forma. Ah, ele não quis dizer isso. O que ele É quis dizer foi isso. outra coisa. Não, ele não falou isso. É, pronto. A gente sai dali. Né? Sai dali jamais confortado por conta desses nossos pensamentos. Mais alguém? Então, vamos adiante. Benefícios pagos com a ingratidão. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Resposta: nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo, de antemão, que os a quem fizerdes o bem não vou-lo agradecerão. Ficais certo de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Olha só. Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que, com o tempo, germinará. Infelizmente, nunca vede senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações.
podem ser olvidados deste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, apagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vereis a reconhecer a exatidão e vireis a reconhecer a exatidão dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as percepções vos desanimassem. Bom, olha só. Outro dia eu fui almoçar, porque no geral a gente almoça lá no serviço, né? A gente traz a comida de casa, tem um micro-ondas por lá, a gente esquenta a comida, senta no refeitóriozinho e a gente almoça, às vezes bate um papinho. Nesse dia eu não tive condição de levar, aconteceu alguma coisa e eu fui almoçar no restaurante, perto do serviço. Quando eu cheguei lá, porque geralmente restaurante tem uns pedintes, vocês sabem disso, né? As pessoas que ficam pedindo aqui, outra lá. Aí entrou um homem, aparenta que uns 40, 50 anos, já bem debilitado e tal. Aí saiu pedindo de um para outro, então de um para outro. E o dono do restaurante se conhece de algum tempo, que eu já almoçava lá de vez em quando. Se conhece, bate papo, conversa. E aí o camarada chegou e encostou na minha mesa e tal, aí pediu, eu dei um dinheiro lá para ele e tal, aí ele agradeceu, eu saí. Depois que ele saiu, pouco tempo depois, o dono do restaurante apareceu para mim e disse assim: ô, meu irmão, não dá. Não dá, porque ele vai usar drogas. Eu conheço esse pessoal daqui de perto, eu conheço assim, assim, assim. Não dá porque ele vai ficar comprar drogas. Aí a questão é, bom, eu dou ou não dou? Se o camarada vai usar drogas, o que nos ensina aqui a doutrina? A gente dá ou não dá? O que vocês acham? Eu acho que, na minha opinião, eu acho que o certo era. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Dar comida? Não, é dinheiro. Ele pega o dinheiro e vai comprar drogas. Rubinho, eu acho que o não correto é o seguinte: quando você vai dar, você não pode fazer julgamentos, né? Sim. Mas no meu caso, se fosse eu na situação desse rapaz, eu não daria, não, cara. Porque eu julgaria de imediato que pode ser para usar coisa, entendeu? Certo. Mas o certo, o correto, é a gente não julgar, é o que a gente sente. Você dá o dinheiro, né? Porque quer ajudar a pessoa. O que ela vai fazer com o dinheiro é problema dela, né não? Eu penso, né, eu acho que é assim. Diga, Nonato. Depende de como ele chegou para você, se ele pediu para comprar algum alimento, se ele pediu uma esmola, porque se a pessoa chega a pedir, é porque está precisando, e a gente tem que dar, tem que suavizar a situação. Tô certo, Rubim? Porque se a pessoa é de acordo com o que a pessoa faz, né? A pessoa estende a mão, está estendendo a mão, está pedindo. Então, nesse ato aí, eu não vou julgar se é para A, para B ou para C, que ele vai fazer. O que ele vai fazer como o Lucas falou, é um problema dele já. O meu julgamento, no caso, é isso aí. Se pediu, é porque precisa. E se precisa, e eu tenho, eu dou. É isso? Muito bem. Agora vamos mudar aqui a situação. Porque Valdirene contou um caso da irmã dela, parece, outro dia aí, a respeito disso, uma coisa parecida assim. Vamos mudar aqui a situação. Foi, Valdirene contou. Olha só a dificuldade que a gente tem de algumas vezes a gente decidir. Nessa situação, a gente decidiu que teria que dar. Não é isso? Agora vamos mudar aqui a situação. Se fosse um filho teu, Nonato, ou Lucas, o teu, ou Valdirene, ou de Marlene, chegasse,
Mamãe, me dá uma droga aí. Você sabendo que ele usa. Me dá droga, me dê dinheiro aí. Você sabendo. É só uma hipótese, pessoal. Você sabendo que ele ia pegar o dinheiro para usar drogas. O que você faria? Dava ou não dava? Aí é uma situação diferente. Porque aí Ah, você está lidando com uma pessoa que você está fazendo tratamento, que você sabe o que vai fazer. É diferente dos moléu. Eu acredito no meu pensamento. Uma pessoa quando estende a mão para pedir alguma coisa, olha a humilhação, olha, entendeu? Então, se estende a mão e pede, me dê uma esmola, é porque está precisando, independente dele ser drogado ou não. O que que diz o mandamento, né? uhum, O que que diz a lei de Deus, né? sim. Você tem que fazer exatamente o que a pessoa pede. Agora, o que ele vai fazer com aquilo que ele pediu, aí é outra coisa. Agora, em caso de um filho, de uma pessoa que você está ali convivendo com isso, aí é totalmente diferente, porque você sabe, você não pode exatamente sustentar uma coisa que você está fazendo tratamento. É diferente. E eu não dou de jeito nenhum, nem para agradar. Entendeu? Se um filho meu cair numa tentação dessa e chegar para mim e dizer assim, me dá um dinheiro aí que eu tenho que. Não. Eu digo, ô filho, eu desconverso, faço alguma coisa, dou uma de bobo, faço qualquer coisa, mas eu não vou entrar nessa. Esse é o meu pensamento. Tá. Marlene e Seu, Valdirene, seu você. Humberto, Diga. seu Humberto sempre deixou bem claro isso. Até eu falei um dia desse aqui no estudo. Ele sempre deixou bem claro: você dá. A sua obrigação é dar e não julgar o que ele pode E ou não fazer. E, inclusive, tem um palestrante que esteve no Centro Espírita que é totalmente contra dar, que ele dá, ele prefere ir no restaurante pagar uma comida, mas ele é contra dar dinheiro, ele é contra dar isso. Então, existem realmente ideias diferentes, mas eu concordo com o seu Humberto. Eu dou. Eu não, se ele vai fazer alguma coisa errada, já é responsabilidade dele. A minha parte, exatamente isso. eu fiz do coração. Isso, está certo. Valdirene, tá sem som. Liga teu microfone. Sim, Agora. liguei. Isso. Rapaz, eu ainda tenho que trabalhar esse lado bem aí, viu, meus irmãos? Porque eu, sinceramente, honestamente, do fundo do meu coração, eu não dou, não. Eu já encontrei pessoas bem ali no terminal da Coab. Uma vez eu estava vindo do hospital cedinho, aí tinha um velhinho lá, todo mal vestido, fedido. Aí ele chegou e ele pedindo lá, e eu fui, olhei assim para ele, eu falei, amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa, você quer tomar um café? Aí ele disse, quero. Aí eu digo, pois vamos, eu vou pagar o café. Ele disse, mas eu quero café com bolo. Eu digo, pois embora comer. Aí ele disse, não, mas eu só quero se for bolo de milho. Eu digo, e onde é que tem um bolo de milho, meu irmão? Aí ele foi me dizer aonde que ele queria comprar, do bolo que ele queria. Então eu comprei, ele tomou o café, comprou um pedaço de bolo, mas assim, dinheiro mesmo não dou, não. Já encontrei assim, pessoas assim, que me dá uma ajuda. Outra vez eu encontrei dentro da feira da Coab, né? O rapaz estava pedindo uma ajuda. Aí eu disse assim, eu digo, amigo, você está precisando de alimentação? Eu compro a carne. Ele disse, não, eu quero dinheiro. Eu digo, não, o dinheiro eu não lhe dou. Se você quiser, a gente vai e eu compro a comida, onde você quiser, mas o dinheiro eu não dou, não. Aí ele disse, não, então deixa, então não precisa dar. Eu digo, não, tudo bem. Porque na minha concepção, eu só estou empurrando ele para o buraco. Na minha concepção, quem está precisando de alimento mesmo, ele vai dizer, não, eu estou com fome. Como eu já encontrei alguns que dizem assim, gente, eu estou pedindo porque eu estou com fome, eu quero, me ajude para comprar o café da manhã, para comprar o almoço. Então, independente de quem seja, eu dou. É para alimentação? Então, vamos bem aqui. E dou comida. Agora, quando eu dou comida, ele diz que não quer a comida, ele quer o dinheiro, aí eu não dou, não. Então,
honestamente, meu irmão, eu preciso trabalhar, porque o meu irmão, ele sai ajudando todo mundo. Eu disse, meu irmão, não faz isso. Ele disse, minha irmã, olha o tanto de bênção que eles desejam para a gente. Eu fiquei até sem graça, mas realmente, eu assim, honestamente, eu ainda tenho que trabalhar esse lado bem aí. E tem pessoas que eu olho no ônibus, porque eu ando, mas estou andando de ônibus, né? Que eu sinto vontade de dar. Tem outros que eu já vejo pedir tanto, eles contam a mesma história, mata o pai, mata a mãe, mata não sei o quê. Aí você vê que o cara está mentindo. Aí eu fico, cara, eu não vou dar, não. Aí eu fico, dou, não dou. Aí agora, como eu estou assistindo as palestras de vocês, aí eu fico, não, eu vou dar minha consciência. Tá? Eu vou lá, caço uma moedinha, mas assim, ainda estou nesse processo de mudança nesse lado aí. Entendeu? Agora, se disser que é para alimento, aí eu tô com fome, eu tô querendo remédio, não, vem aqui que a gente vai. Mas tem outros assim que eu vejo que, não, não dou não. Então, eu tô precisando ainda passar por essa mudança, meus irmãos. Eu ainda não me converti, ainda não estou conseguindo. Já a Meroca, ela vai, ela sai dando dinheiro, 50 centavos, 20 centavos, R$ 1, e vai comprando bombom. Às vezes a gente ela nem come o bombom, mas o povo está vendendo, que é para ajudar, não sei o quê, para ajudar no aluguel. Aí ela vai, não, eu não como bombom, não. Mas a questão de eu dar mesmo o drogado dinheiro, eu tenho uma certa resistência. Eu não vou mentir, não. É complicado. Olha Mas se o só, negócio é para dar. olha só. Lucas, Nonato, Marlene concordaram que a gente tem que dar independente de fazer o quê? Julgamento. Julgamento. Muito bem. Aqui em casa, de vez em quando passam as pessoas batendo aqui na porta, ou tocam a campainha, a gente vai lá, atende e tal. A gente começou a dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de macarrão, 1 pacote de macarrão, 1 pacote de biscoito, pá. A minha sogra morava lá no Parque Vitória. E aí, o que acontece? Ela de vez em quando saía daqui, ia para casa da minha sogra, ficava lá e tal. Quando foi um dia, ela viu alguém de porta em porta vendendo algumas coisas, né? Arroz, feijão, macarrão, vendendo. E ela olhou para a pessoa e percebeu que era a pessoa que ficava pedindo aqui na rua, né? Dizendo, alegando sei lá o que e tal. Ela disse, olha, depois me contou, chegou em casa me contando, olha, na hora que eu olhei aquele fulano que sempre vem aqui na porta bater e tal, ele estava vendendo as coisas lá no Ivar Saldanha. Parque Vitória não, Ivar Saldanha, que minha sogra morava. Lá no Ivar Saldanha, ele foi mesmo, ela disse, foi. Aí ela disse assim, nunca mais vou dar para ninguém que bate aqui na porta pedindo alguma coisa. É uma questão de opinião. O que diz a doutrina é isso. Mas olha só, vocês três disseram que a gente tem que dar independente de julgamento. Mas Valdir disse uma coisa aí, uma frase, que deixa a gente assustado. Quando a gente dá para uma pessoa que vai usar droga, tá levando ele para o buraco. E agora? Como é que a gente faz? Realmente é. A gente está ajudando o vício. Nesse caso, meus amigos, as opiniões de cada um individual de vocês devem prevalecer. Tá certo? Porque a gente realmente... Não sei se eu soubesse, na hora que aquele senhor chegou na minha mesa e pedisse dinheiro para mim, e eu olhasse para ele sabendo que ele ia usar droga, não sei se eu dava também, não. Não sei. Né? A doutrina manda fazer. Mas na hora, não sei. Porque, olha só, pessoal. A gente aprende, a teoria é uma coisa, na prática é outra.
Nonato disse que o filho dele, ele sabia que ele ia usar droga, ele não dava. A circunstância é outra. Mas a situação é a mesma. O camarada vai pegar o dinheiro para usar droga. No caso, a gente está dizendo que vai dar, independente de julgamento, às vezes sem saber que a pessoa está usando droga. Agora, se soubesse, eu não sei como é que não sei como é que vocês agiriam. Vocês estão dizendo que de acordo Se eu com a doutrina. souber, se eu souber, Rubinho, o propósito dele, no caso dessa pessoa que vai pedir arroz, farinha para vender para depois, essa aí eu já não daria também a mesma coisa. A mesma coisa é o seguinte, é uma pessoa que a gente sabe que é usuário de droga, que vai, chega, não te pede, só estende a mão, me dá uma ajudinha aí. Eu digo, ó, não vou te ajudar. Quer dizer, eu digo para mim mesmo, não vou te ajudar porque eu sei que tu vai, afinal, porque eu já conheço aquela coisa. A mesma coisa é o filho. O filho, eu já sei, se ele é usuário de droga, é claro que eu vou ajudar ele a cair no buraco. Isso. Mas aí uma pessoa que pede na rua, se eu conhecer ela de novo, fazendo a mesma coisa, o mesmo pedido, mesmo como já tem várias pessoas que usam até uns palavreados, um panfleto pedindo que está com câncer, que está isso, aquilo, outro. E aquilo a gente sabe que aquilo ali é um modo de vida daquela pessoa, a gente não dá, é claro, que a gente já sabe que aquela pessoa está usando aquilo ali para uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de se sustentar. Aí, ou então para usar droga. Então é o seguinte, o que a doutrina diz? A gente tem livre-arbítrio, a gente julga a situação e a gente resolve. Tá? Cada um julga de acordo com aquilo que acha que a doutrina disse ou com os seus próprios sentimentos. O que é piedade? A gente acabou de ver o que é piedade. A gente analisa, julga, o que a doutrina diz? O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Isso. Porque tem uma outra coisa. Por isso é que Diga, Marlene. Por isso é que eu ofereço alimento. Eu pergunto assim, você quer comer? Você está com fome? Entendeu? Mas assim, dinheiro não dá não. Agora, se você quiser comer e eu estiver assim naquela hora, vamos lá, vamos. Igual um dia aqui do lado, Sim. eu fui aqui num sítio, eu moro próximo aqui tem vários sítios, né? Aí tem um menino que ele é todo enrolado, a gente sabe que ele é uma pessoa assim, muito enrolado, muito complicado ele. Mas eu cheguei lá, eles estavam fazendo comida em cima de 3 tijolos com uns paus, não tinha nem carvão, entendeu? Poxa, aquilo ali eu me botei no lugar, sabe? Eu digo, cara, é tão difícil. Eu digo, há quanto tempo vocês estão sem gás? Aí a mulher dele disse, tem uns 15 dias a gente tá. E ela estava tentando fritar umas linguiças, algumas coisas assim, naquele fogo, era mais fumaça do que fogo. Aí eu fui e disse assim, eu digo, olha, pois eu vou chamar o gás. Aí eu fui chamar o gás, aí ele foi e disse assim, não, mas a gente nem tem como te pagar. Eu digo, não, eu não estou te vendendo gás. Eu vou pagar o gás para você. Porque eu me botei assim, eu nem perguntei, eu sei que ele tem a vida toda enrolada, mas eu já fiquei nessa situação de não ter gás dentro de casa, eu já passei um mês. Muito bem, Valdirene, muito bem. Eu já passei um mês comendo comida liquidificada porque eu não tinha dinheiro para trocar o gás. Eu troquei um ar-condicionado numa botija de gás, acredita? Porque eu não tinha dinheiro. Então, é diferente. Eu sei que ele nem me pediu, mas quando eu vi aquela situação, eu disse, cara, eu vou ajudar. Ajudei. Agora, assim, cara, chegar a me pedir dinheiro, olhar assim na cara assim, e eu ver que ele tem aspecto de drogado, não. Eu digo assim, se você quiser comer, eu dou a comida. Sinceramente, não, eu sou meia crítica. Valdirene julga e condena logo, besta danada. Valdirene, no caso do gás, foi piedade, ela sentiu piedade, se colocou no lugar da pessoa, até porque ela tinha passado pela situação. Então, e eu sei que a fome dói, dói. Eu já passei muita fome. Eu passei muita fome mesmo. Aqui em São Luís eu já passei muita dificuldade.
Eu já tive vezes de eu passar um mês comendo só cuscuz com ovo, tempo que o ovo estava barato, né? Porque agora também está caro demais. Certo. Rapaz, foi uma situação. Uma vez, olha, eu cheguei eu não gosto de ir no Mateus da Coab, porque, meu amigo, eu já passei tanta necessidade dentro daquele Mateus, tanta necessidade. E uma vez, depois que as coisas melhoraram um pouquinho, um dia eu fui lá e fiz uma compra lá boa. Eu chorei tanto, porque eu me lembrei, assim, chorei de gratidão, porque eu me lembrei que naquele mesmo mercado eu já entrei lá com tão pouco que era para passar o mês. Então, eu sei que a fome dói, a necessidade dói, e eu sei que há reveses na vida da gente. Um dia você está numa situação boa, de repente acontece uma série de coisas que te bota lá numa situação difícil. Mas quando eu olho para o caboclo, assim, que eu vejo que ele tem aspecto de drogado, eu não dou. Agora, se ele segue, está com fome, independente de quem ele seja, ele está com fome, tá. Tá nu, tá precisando de um remédio, tá aí, meu irmão, eu me viro em 10, eu tiro o meu último. Mas quando eu vejo que o cara vai usar droga, eu não dou, não. Eu posso estar com dinheiro que eu tiro, porque eu me sinto como se eu estivesse contribuindo Isso. para ele continuar usando droga. Aí não dou, não. Então, vamos respeitar o pensamento de cada um de nós, porque a gente vê a coisa de ângulos diferentes. Então, a doutrina diz assim, e em algumas circunstâncias a gente não faz de acordo com a doutrina, porque a gente acha que, né, a situação não é bem nesse caso. Mais alguém? Rubinho, Diga. só mais um detalhe. Eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo há muito tempo, em 80, Sim. por aí assim. Eu estava em Recife, provavelmente no Rio Doce. Não sei quem conhece Rio Doce, lá em Pernambuco, né? Eu estava passando lá, eu estava numa religião chamada Exército Espiritual. E quando lá, de repente, me deu um branco, eu estava evangelizando na rua, de repente me deu um branco, e eu não sabia mais onde eu estava. Eu estava perto do Janga, que fica perto do Rio Doce, e ia pegar o ônibus. E quando eu ia pegar o ônibus que eu boto na mão, não tinha um tostão, nada, não tinha dinheiro nenhum. Aí eu olho, vejo um esmoléu, baixinho, bem pretinho, rapaz, uma pessoa, um esmoléu bem pretinho. Os dentes chegam branquinho, aí me chamou. Chegou para mim e disse assim, rindo, aquele sorrisinho, entendeu? De preto velho. Aí, aí eu digo sim, irmãozinho, vai, abre aquela porta ali, só puxar, abre, não te preocupa que o motorista não vai te ver, não vai te ver, você vai senta bem na frente, aí você vai para o seu destino, tá bom? Aí eu digo, muito obrigado, ô, meu irmão, eu não tenho nenhuma coisa para lhe dar ali. Aí pronto, aí eu fui e fiz o que ele coisa. Quando um trabalho espiritual que a gente estava tendo mediúnico lá, a gente estava instalado num orfanato. Aí eu estava lá e essa entidade apareceu com aquele sorrisinho. Aí eu conheci, me lembrei da situação. Aí ele disse, meu filho, se eu não te conhecesse, eu não te ajudava. Que bom. Com essas palavras, se eu não te conhecesse, eu não te ajudava. Aí foi embora. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu digo, olha só, quer dizer, eu estava fazendo um trabalho de evangelização, o trabalho era visitar as residências, né? Levar o evangelho de Jesus, e confortar as pessoas que estavam doentes, as pessoas que estavam, entendeu? Aí aquilo ficou na minha cabeça, quer dizer, se eu não tivesse fazendo um trabalho de evangelização, ele não tinha me ajudado. Uma entidade incorporou naquele momento como esmolar para poder me ajudar. Isso foi uma coisa verídica que aconteceu comigo, não foi contado por ninguém, coisa comigo. Eu vi uma entidade incorporada num esmoléu
exatamente que me ajudou. Num período que eu estava crítico, perdido, mais do que cego em tiroteio. Uma vez, seu Nonato, eu morava em Itaituba. E eu peguei uma malária, trabalhava no garimpo e cozinhava para 30 peão. E eu já rodei muito mundo. E aí eu peguei malária, peguei hepatite, eu estava com albumina. Meu amigo, eu fiquei no hospital. As gramas de ouro que eu trouxe não deu de eu me tratar. E o médico me mandou para casa e ele disse, vai morrer em casa. Agora, morrer em casa, minha família morava aqui no Maranhão. E eu estava no Pará, sem conhecer ninguém, sem Sozinho. eira, sem beira, doente. Amarelinha chegou o meu olho, parecia um limão de verde. Aí eu aluguei um quartinho e fiquei lá. E aí eu estava com albumina, então o lado que eu deitava assim, que ficava na cama, não inchava tanto. Mas o outro lado ficava imenso, chega a ficar deformado, porque os glóbulos brancos da gente se transformam em água, morre. Então eu tava numa situação muito difícil. Aí estou lá um dia sentada, eu digo, rapaz, eu vou sentar aqui e esperar a morte chegar. A hora que morrer, eles vão dar um jeito de me enterrar por aqui. Eu não vou avisar a minha família. E aí, não vou, vou ficar por aqui mesmo. Aí um dia eu estou sentada na porta, chegou uma velhinha, bem velhinha, rapaz, mulher, não tinha mais para onde ficar velha, não. Aí ela chegou pedindo uma esmola lá, se eu não podia dar uma ajuda para ela. Aí eu falei, minha senhora, eu estou numa situação que o Arthur é para acompanhar a senhora e pedir ajuda também. Porque eu sempre fui muito doida, assim, eu digo, minha situação não está boa, não, mas peraí, eu vou ver aqui se aqui ainda tem algumas coisas. Aí entrei lá, cacei, achei um centavinho lá dentro de uma bolsa. E voltei, entreguei para ela. Eu digo, ô, minha mãe, eu só achei esse daqui. Aí ela foi e disse assim, tu tá doente, né? Eu digo, estou muito doente. Aí ela disse assim, pois eu vou te ensinar um remédio que tu vai ficar boa. Aí tu já foi no médico? Eu digo, já. E o que eles falaram? Mandaram morrer em casa. Aí ela disse, pois olha, tu vai, olha, incrível, nunca mais vi aquela mulher, gente, nunca mais. Morei muitos anos em Itaituba, depois nunca mais. Ela disse, hoje à noite, vem uma pessoa aqui na tua casa, um amigo teu vem aqui te visitar. Quando ele chegar aqui, você diga para ele procurar a laranja da terra, que ele vai encontrar na casa de fulano de tal que ele conhece. Falou o nome da pessoa. Eu digo, a senhora conhece ele? Ela disse, conheço. Você diga para ele, lá no sítio dessa pessoa, lá tem muita laranja da terra. Você vai comprar um pacotinho de sal amargo, e você vai comer durante 7 dias só laranja da terra com sal amargo serenado. Ah, é, cara? Ela disse, Eita, você vai cortar a bandinha da laranja da terra, botar um pinguinho de sal, deixar no sereno de manhã, você vai comer ele, inclusive comer os gomos. Aí eu disse, eu não vou morrer, não. Ela disse, você vai vomitar tudo que tiver de ruim dentro de você, mas você vai ficar boa. Ei, Se você ei, fizer isso, você vai ficar boa. Aí eu agradeci, fiquei pensando, será que isso é verdade? Aí ela também foi embora, né? Aí eu vi ela, caminhou, saiu pedindo, foi-se embora. Eu digo, pelo sim, pelo não, né? Eu vou perguntar, vou. Já estou aqui mesmo para que vale um peito para quem já está cagado. Eu digo, eu vou fazer isso. Aí, quando de noite, de fato, meu amigo veio, de fato, ele sabia quem era a pessoa. Olha, tudo que ela falou assim, e eu pedi, no outro dia ele disse, olha, lá realmente tem muito laranjão da terra, a gente chama laranjão da terra. Trouxe e eu fiz. Durante 7 dias, eu vomitei tanto, aquela gosma verde, aquela coisa verde, não comia mais nada. Eu digo, se eu não morrer de vomitar, eu vou curar, se eu sair dessa. E depois de 7 dias, meu irmão, eu parei de vomitar, desinchei todinha, estou aqui. E aí, deixa eu terminar. Morei muitos anos em Itaituba. Já procurei todo esse tempo lá, em todos os mendigos que eu via, eu procurava a bendita mulher. E agora que eu estou me ninguém lembrando conhecia. dessa história, ninguém nunca viu mais, e eu nunca mais vi também. E estou me lembrando dessa história porque o senhor falou desse mendigo. Nunca mais eu vi essa mulher.
Esses Mas são os anjos que aparecem na nossa vida, e ela Valdinei. sabia das coisas, ela sabia. E fiquei boa, fiquei boa. Depois de um tempo, vim para o Maranhão, entendeu? Terminei de me recuperar na casa da minha família e fiquei boinha, fiquei boinha. Muito bem. Olha só, Então, meus amigos. Sabe por que isso aconteceu? hum, Pelo simples fato de que Nonato trabalhava em alguma coisa do bem e Valdirene também. E olha só. e uma vez, essa foi bem aqui recente, quando o médico me deu o diagnóstico de CA, ele disse para mim que talvez, ele disse, olha, talvez tu não saia da mesa de cirurgia. Eu fiquei desesperada, né? Porque com diagnóstico de CA, o médico dizendo que tu ia morrer na cirurgia, qual é o cristão que não treme nas bases? Rapaz, aí eu É, fui mas lá no seu Humberto, falei chorando para o seu Humberto. Cheguei mais cedo do que todo mundo. Chorei, chorei, que depois que eu parei de chorar, ele naquele jeitão carinhoso dele, me abraçou, mandou me acalmar, me deu água e me levou lá para o salão. Aí me conta o que está acontecendo. Aí eu consegui contar para ele, só nós dois lá, não tinha chego ninguém. Aí quando eu terminei, ele foi me abraçou e disse: Minha irmã, você não está vendo o que eu estou vendo, mas eu vou lhe dizer uma coisa: você não vai para a UTI, você não vai morrer. Eu disse: é mesmo, seu Humberto? Ele disse: é. Aí eu disse assim: o senhor tem certeza? Ele disse: eu tenho certeza, porque quem está me dizendo é uma pessoa que nunca falhou. Eu disse, mas quem é? Ele disse, tu não está vendo, mas eu estou vendo. E está me dizendo que você não vai morrer, não agora, e nem desse câncer, e nem dessa cirurgia. Porque você ainda tem outras coisas para fazer. Ainda não é sua hora. Pode ficar tranquila, vai fazer tua cirurgia, que tu não vai morrer. Aí eu digo, é mesmo, senhor Humberto? O senhor está vendo? Senhor Humberto, pergunta de novo. Aí ele disse assim, Ô, ai, eu disse, fé senhor Humberto, pergunta pequena. de novo. Aí ele disse assim, eu não vou perguntar, tu vai ter que acreditar. Mas pode ir para a tua casa, vai hoje, dorme, dorme tranquilamente. Rapaz, estava com uns 15 dias que eu não dormia. Aí ele disse assim, pode ir para a tua casa e dorme, dorme tranquilamente, porque tu não vai morrer. Tudo vai dar certo. Nada do que tu está pensando vai acontecer com você, você vai sair, vai ficar bem. E olha, de fato, meu irmão, de fato. Se seu Humberto via ou não via, eu não sei. Mas que nesse dia ele disse isso para mim, ele disse, tu não está vendo, mas eu estou vendo. E quem está me dizendo nunca falhou. Eu digo, rapaz, é mesmo. E foi acontecer certinho, do jeito que o seu Humberto disse para mim, aconteceu. Pois é. Certinho. Ou seja, foi uma experiência que você passou, aliás, várias, né? Porque essa outra lá de onde você estava com o problema do vômito, várias experiências, demonstrando que Deus nos dá novas oportunidades para resolver os nossos problemas. Além disso, nós estamos envolvidos num trabalho em que esse trabalho nos protege de muitas coisas, apesar de muitas coisas nos acontecerem. Ele nos protege de coisas piores do que acontecem no dia a dia conosco. O problema é que a gente não vê e não enxerga. Eu, por conta desta doutrina que eu professo há alguns anos, vários anos, eu tenho me livrado de cada situação que você. Eu vou contar de vez em quando aqui algumas passagens que aconteceram comigo, ruins e boas, para que vocês percebam que os espíritos me contaram que era porque eu estava muito envolvido com esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Muito é, envolvido. Eu sou realmente, eu sou muito envolvido no trabalho da doutrina. E isso os espíritos têm me alertado, que tem me salvo de algumas situações extremamente estranhas e difíceis de sair. Mas como o nosso tempo já está bastante um pouco avançado, nós vamos ficar por aqui e vai haver outras oportunidades de eu contar de vez em quando algumas coisas para vocês que aconteceram comigo também. Algum comentário a mais, Marlene? Lucas? Oi?
Desliga. E, Lucas não, né? Tá, muito bem. Oi, Então, quer dizer mais alguma coisa, meu irmão? não. Ficou claro. Bom Beleza. estudo, viu? Bacana. Realmente hoje a reflexão foi muito boa mesmo. Agora eu queria que alguém se habilitasse para fazer a nossa prece de encerramento. Quem se habilita? Já estou de olhos fechados. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo dia, pela alimentação, pela moradia, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelo recurso que o Senhor tem nos dado, pelos meios para suprir todas as nossas necessidades. Que esses mesmos recursos, que a gente possa sabiamente ajudar aqueles a que batem na nossa parte, na nossa porta, sem julgar, Senhor. Ajuda-me, eu em particular, a ser mais caridosa de coração, a aprender e compartilhar com meus irmãos aquilo que chega até as minhas mãos. O mais Pai querido, muito obrigado. Agradecido sou por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós aqui. Dê-nos uma boa noite, nos proteja, nos guarde, cada um dessas pessoas que estão nessa reunião e seus demais familiares. Fica conosco, Pai. Derrama sobre nós o teu amor. Ajuda-nos a ter sabedoria para vivermos de forma sábias e honrar teu nome. Tudo isso eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. amém. Assim seja. Então, Pessoal, Boa noite. Boa Um noite. abraço Final de mesmo. semana. E até uma Obrigado. próxima. Um abraço a Beijos. todos. Marlene, Abração. Lucas, Tchau, olha, eu tchau. Claudiane. prometo que eu vou mudar, viu, meus irmãos?